O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. A vocês que são de Torres, quem é de Torres? Conceição do Mato Dentro. Ali. Conceição do Mato Dentro. Bem-vindos. E a você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, pela TV Pai Eterno. Vocês de Torres chegam aqui. Opa, Deus abençoe e guarde. Uma alegria vê-los também. Vocês vêm aqui, mas eu chego lá daquelas terras do sul. Cheguei ontem, eu estava num congresso, no 24º Congresso de Reitores de Santuários do Brasil. Então, tinha o reitor do Santuário Nacional, do Santuário Nacional de Padre Anchieta, do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, vocês conhecem? Dizem que é um lugar muito bonito. Dizem. E muito, muito. Também de Nossa Senhora da Penha, de Nossa Senhora do Sorriso, lá no Espírito Santo em Vitória, enfim. De norte a sul nos encontramos para falar da manifestação de Deus, do sagrado de Deus nos santuários. Mas não é o que eu vou desenvolver aqui, é claro, porque vocês não vieram ouvir o que eu vim fazer. Nós estamos aqui para celebrar o mistério do grande amor que Deus tem por nós e é novamente atualizado a cada Eucaristia, quando escutamos a palavra do Senhor, nosso Deus Jesus Cristo, nos alimentamos da sua presença na palavra, na vida daqueles que, no convívio com aqueles que celebram conosco, no sacramento, e claro, que nos transforma também em alimentos para um mundo que busca se encontrar com o sagrado, com a beleza da vida. E a vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos e nos unimos aos familiares de Débora Nunes de Lemos, falecida há 7 dias, e também agradecemos a Deus pela vida da Bárbara. Eu chamo ela de Flautinha, é aquela que cantou o salmo agora. Canta mal, né? Eu tenho dó. Caríssimos, caríssimas, nos encontramos para celebrar isso. E ao olharmos a primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, que narra justamente o compromisso dos primeiros discípulos de falar sobre Jesus Cristo, falar em Jesus Cristo e falar de Jesus Cristo. Falar da história que conheceram, que viveram com Ele. Mas essa história do que viveram, ela se torna pulsante no modo com que eles deixam com que o Evangelho deixe de ser um mero discurso, mas se torne vida e compromisso.
para que quando aonde eles estiverem, fazendo tudo, cada dia, cada momento, as pessoas possam se encontrar com o Senhor da vida e perguntar: quem é esse que vocês seguem? Quem dá força a vocês? Quem os realmente ajuda a viver cada dia? Porque essa expressão eu gosto muito dela, apesar de ser tão batida. Viver com responsabilidade é matar um leão por dia. Cada um com as suas dificuldades, mas também cada um com as suas alegrias. Ouvimos isso. Tem detalhes muito bonitos e ricos aqui, mas me permitam, eu, como sou um apaixonado por São João, gostaria de refletir com vocês essas palavras do capítulo 15, versículos 18 a 21. Que elas tocam em algo que a maioria das pessoas não levam em consideração quando se dizem cristãs. E eu vou explicar o porquê. Nós estamos no tempo onde o Senhor Jesus Cristo ele se torna como que um fornecedor de serviços que facilitam a nossa vida. Não é? Eu vou fazer a minha novena para conseguir tal coisa. Eu vou rezar por fulano porque eu quero que ele fique bem. Eu quero que, na verdade, eu consiga o emprego. Eu quero resolver o problema da minha filha, do meu genro, da minha nora, da minha sogra. Eu quero isso. Em alguns casos, as pessoas, infelizmente, muitas pessoas ainda buscam a nosso Senhor Jesus Cristo como aqueles que e se dizem discípulos dele porque querem dar-me a parte da herança que me cabe. Me dá o que eu tenho direito. Eu te dou e você me dá. Porém, o que me encanta no Evangelho de São João é que à medida com que cada passo é dado, cada encontro, cada fala, o Senhor vai sempre indicando que seguir a Ele é ter um olhar que vai além da aparência. É descobrir um sabor que vai além da doçura ou do amargo da vida. É descobrir um alimento que faz com que cada dia seja frio ou quente, nós consigamos passar por ele. É perceber que a vida, ela pode nos ser tirada a cada momento, porque tem algumas circunstâncias da vida que são justamente como que arrancar um pouco do nosso pulsar de viver e descobrir novamente uma forma de continuar ou recomeçar. Lázaro vem para fora. Mas isso tudo toca no capítulo 15, versículo 18 a 21, que está intimamente ligado naquela fala que nós poderemos ou não dizer com Pedro: Senhor, aonde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida. Ou ainda na mesma fala de Pedro: Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu te amo. Talvez não como o Senhor me ama, porque eu ainda estou na escola do amor que o Senhor me matriculou. O Senhor aceitou que eu entrasse nessa escola, mas eu te amo. E o amar a nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele vem dizendo ao longo de todos esses dias, passa justamente pela perspectiva de compreender que quando nós assumimos um papel na história, como pai, como mãe, esse papel ele tem as suas belezas, mas tem as suas tristezas. Quando se resolve unir-se em matrimônio, tem as suas belezas, mas chega um dia que a gente descobre que a pessoa tem bafo, que ela tem chulé, que ela ronca.
Ou então, quando a gente entra para uma escola e quer fazer uma faculdade, a gente pode ser apaixonado por uma matéria e detestar a outra. Nem tudo é só cores, mas nem tudo é só cinza. E daí então, vem aquela certeza, o que realmente me é precioso? O que me é precioso é nosso Senhor Jesus Cristo. E eu espero que também seja a sua preciosidade. Porque nada, nem dinheiro, nem lugar, nem status, nada paga o fato de tamanho amor que se pode experimentar quando se assume com todas as dificuldades ou com todas as alegrias viver o Evangelho. E perceber que viver o Evangelho nos coloca num horizonte. Ninguém é maior do que o seu mestre. Ele pode construir coisas novas, mas quem deu o alicerce para o seu conhecimento foi o seu mestre. Ninguém pode fazer um cálculo deixa eu pegar um cálculo bem difícil aqui, do triângulo de Pascal. Já ouviram falar sobre isso? Quem já viu sabe, é medonho. Ainda que a gente goste de matemática, quando aquele negócio vai... Ou então, cálculo de raiz quadrada, se a gente não está... Que isso, não faça essa cara, tem coisas piores. Cálculo. Transformar número decimal em binário, em octal, em hexadecimal, isso tudo existe na matemática. Não é? A senhora é professora de matemática? Conhece bem matemática? Gosta de matemática? Não, ali. Eu estou vendo que há determinadas coisas a senhora vai... Pois é, por amor. Mas aí que vem um detalhe muito importante. Ninguém consegue fazer qualquer outro cálculo se não aprender primeiro que 2 mais 2 são 4. Não adianta. Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo no seu Evangelho nunca nos deixou outra coisa senão saber o seguinte: eu dou a vocês o Evangelho, vocês anunciarão ao mundo, irão falar muitas coisas, e encontrarão com muitas outras coisas, com muitas outras realidades, mas nunca poderão esquecer do que é o alicerce de vocês, o Evangelho. Como 2 mais 2 são 4, e são a base para a gente conseguir fazer outros tantos cálculos que podem manter pontes em pé ou ruírem. Ninguém é maior do que o seu mestre. Entretanto, precisamos saber exatamente o lugar que nós ocupamos na história. Se assumimos seguir a Jesus Cristo, nas belezas ou nas riquezas, precisamos ter uma compreensão. Nem todos entendem o que o Evangelho diz. Aqueles que podem se opor ao Evangelho irão se opor à dinâmica do próprio Evangelho no nosso próprio viver, se levarmos a sério. O que Jesus diz no Evangelho: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Falar do Evangelho ou viver de modo correto e sempre tentando acertar, ainda que a gente erre, sempre tentando acertar, é um desafio constante. E saber que em determinados casos o que mais vai importar é a nossa consciência. Ele foi odiado primeiro. Não nos enganemos e achemos que viver o Evangelho e seguir a Jesus Cristo, nós fomos chamados a viver um mar de rosas, porque nós não fomos. O Senhor nosso, aquele que morreu na cruz por nós, foi odiado, inclusive por aqueles que estavam muito perto dele. E é preciso saber que nós estamos seguindo àquele que, mesmo diante da oposição, seguiu
o caminho como devia. E seguir o caminho como devemos é a base para sabermos se o nosso viver, se aquilo que nós apresentamos como algo correto, segundo o Evangelho, vai perdurar ou não. Vou explicar. O Evangelho chegou até nós. Nós podemos nos sentar e ver o Evangelho aqui, segundo São João, porque muitas outras pessoas não ficaram só falando do Evangelho. Sofreram por causa dele. Levar o Evangelho a sério é exigente demais. E daí então, cria-se animosidades, antipatias. Agora, tem coisa melhor que quando nós encontramos uma pessoa que, na honestidade, na simplicidade, no cotidiano da vida, assume o Evangelho de um modo tão sem aquela obrigatoriedade da observância da lei, mas aquilo age como natural. Por que eu procuro ser bom? Porque eu não mereço ser menos do que a dignidade humana que eu carrego? Por que eu vou ser honesto? Porque eu quero honestidade, mas eu quero ser mais do que honesto. Quando a gente simplesmente encontra alguém que pode atirar uma pedra, mas estende uma mão. Isso acende uma luz na nossa cabeça para pensarmos o seguinte, e é importante nós pensarmos o seguinte: a partir de qual medida, quem é o parâmetro para eu realmente viver a seriedade do Evangelho? É uma pessoa que eu conheço dentro das suas inconsistências, ou é aquela pessoa que disse: venha após mim, segue-me? Qual é a nossa medida? O Mestre, Senhor Jesus Cristo, foi sim rejeitado, mas também foi acolhido. A palavra dele chega até nós hoje porque existiram pessoas que deram à palavra dele corpo, forma, identidade, nas vidas de cada um deles como as nossas, que tem belezas e tristezas. Sabem, hoje vocês que vêm do sul estão sentindo um pouquinho de frio, acredito. Estou vendo, tá não? É porque lá não estava tão frio, não. Aqui está mais. Aqui está um pouquinho mais. Só tem um detalhe. Pior do que o frio que nós podemos passar aqui, que nossas blusas, nossas roupas podem nos proteger, pior é aquele frio que permeia a vida de tantas pessoas e que faz com que muitos se esqueçam quem é a medida para a fidelidade ao Evangelho. Não sou eu essa medida. Não é você. Não é A, B ou C. É aquele que disse: venham após mim e vejam aonde eu moro. Venham após mim, sigam-me. Aquele que tanta gente fala, que tanta gente discursa, que alguns inclusive costuram trechos do Evangelho. Alguns até mudam o Evangelho, conforme as costuras que fazem. Mas que a gente precisa parar e pensar e escutar na leitura e na seriedade da vida, na leitura do Evangelho e na seriedade da vida, olhando a vida de frente, parar e perceber o seguinte: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, agora, diante da ofensa ou do elogio, qual seria a postura dele? Mas para respondermos bem, nós precisamos parar e ler bem o Evangelho. Não ficar com os trechos.
Porque como nós poderemos medir a nossa vida segundo aquele que é a vida, se nós não o conhecermos? Seria a mesma coisa que tentarmos fechar uma equação de terceiro grau sem saber somar 2 mais 2. É impossível fechar esse cálculo sozinho. E a gente sabe que para aprender a viver é igual aprender matemática, né? Aprende 1 mais 1, 2 mais 2, e diante das complexidades da vida a gente vai achando as respostas. Mas a gente nunca pode esquecer o alicerce. O nosso alicerce é ou não é Jesus Cristo? Ele é ou não é a nossa medida para vivermos cada dia? Essa pergunta a gente responde lá no frio da história, onde tem gente que passa um frio pior do que aqueles que estão sem agasalho. É lá que a gente responde essa conta. Aqui é onde a gente aprende. Lá é onde a gente calcula, é onde a gente dá a resposta. Que o Senhor nosso Deus nos ajude. De pé apresentemos nossas preces.